Obrigações do síndico. Dr. Tiago, de modo geral, quais são as principais obrigações de um síndico? Vamos lá. O síndico tem diversas. Diferente quando a gente fala de deveres dos condôminos, que se resume em 4 incisos de um determinado artigo, quando a gente vem para as obrigações do síndico, até o artigo que trata sobre o assunto ele já é mais extenso em números de incisos. Então ele vem discriminando diversas obrigações, mas nós não podemos imaginar somente as obrigações previstas no artigo 1348 do Código Civil, porque nós temos obrigações em diversas leis. Quando a gente fala, por exemplo, do recolhimento previdenciário, é importante o quê? Que aquele que está à frente do condomínio faça essa observação. Quando a gente entra dentro de cada parte do direito, existem obrigações que o síndico precisa cumprir, mas as principais estão lá no Código Civil. Dentre elas, nós podemos destacar que o síndico compete ao síndico, por exemplo, representar o condomínio ativa e passivamente em judiciário. Ou seja, o síndico tem a obrigação de que, diante de um problema que venha a ser ocorrido, ele, como representante da coletividade, contrate um escritório de advocacia para que faça valer os interesses do condomínio. E quando o condomínio vier a ser processado, é ele quem precisa também contratar uma advocacia para que faça a sua defesa. Compete ao síndico, por exemplo, elaborar o orçamento. Ou seja, aquela ideia de que nós precisamos fazer uma assembleia de previsão orçamentária, uma assembleia obrigatória anual, esse orçamento é elaborado pelo síndico. Hoje, obviamente, com a ajuda da administradora, que está lá fazendo todos os cadastros. Outras obrigações que podemos imaginar é de cumprir e fazer cumprir a convenção do condomínio, o regulamento interno, as leis e também as decisões das assembleias. Ou seja, a ideia de que nós possamos imaginar um síndico que ele cobra de um determinado condômino que cumpra a convenção e do outro ele não cobre, não, a gente não pode ter essa ideia. Ele precisa fazer todos cumprirem. E inclusive o síndico, no caso às vezes como morador, ele também precisa cumprir a convenção do condomínio. O síndico necessita de prestar contas para a Assembleia. Quando a gente fala do ato de prestação de contas regular, a gente sim tem uma Assembleia de prestação de contas, mas existem todos os demonstrativos que são enviados mês a mês, toda a transparência que se faz obrigatório. O síndico ele precisa fazer o seguro obrigatório do condomínio, ou seja, nós temos diversas obrigações que o síndico tem no dia a dia. Esse cumprimento de lei é muito importante. Tem um outro artigo que fala inclusive que compete ao síndico fazer todas as manutenções que são necessárias no condomínio, ou seja, gerir o condomínio. Tudo que envolve manutenção não é uma questão de eu quero ou eu não quero, não, é obrigatório, porque a falta do cumprimento dessa obrigação pode acarretar responsabilidade ao síndico. Então é muito importante que se cumpra aí todas essas obrigações e tudo que está previsto na convenção do condomínio, no regulamento interno e assim por diante. Legalmente, por quais motivos o síndico pode ser destituído? Uma ótima pergunta também. E é bom a gente abrir aqui o que diz a lei. Às vezes, e isso serve aí como um modo de nós criarmos um pensamento. Não se discute, a gente não tem que ficar procurando o que o síndico fez exatamente para imaginar se aquilo é ou não, ou se está previsto ou não como uma destituição. Nós temos que se reportar ao artigo 1349 do Código Civil, que ele reduz tudo em 3 grandes itens, que seria o quê? Os casos de destituição de síndico. Então, se nós entendermos os 3 itens, os 3 motivos de destituição de síndico, vai ficar muito mais fácil de a gente ver o que o síndico fez e se o que o síndico fez se enquadra ou não dentro de um desses 3 itens. Então, lá no artigo 1349 está previsto, o primeiro bem simples, o síndico que não prestar contas, ele pode ser destituído. Então é muito claro, a prestação de contas, embora ela seja anual,
através de uma aprovação, ele precisa mensalmente reportar tudo o que está acontecendo, até por uma questão de cultura e costume. O síndico que praticar irregularidades, esse é o item 2, ele também pode ser destituído do condomínio. Esse praticar irregularidades, ele já abre um pouco a ideia do raciocínio de abrangência, de interpretação, mas fica um pouco ainda fácil de tentar encontrar um erro mais objetivo de praticar uma irregularidade. Mas o terceiro item é o que, ao mesmo tempo, ele pode trazer uma certa preocupação, porque ele é muito aberto, mas também para o condômino traz um certo conforto, porque o código não poderia imaginar todas as situações. Então ele diz que o síndico que não administrar convenientemente o condomínio, ele pode sim ser destituído. Aí a gente está diante de um termo totalmente aberto. E dentro desse termo totalmente aberto é que a gente vai enquadrar o que o síndico vem fazendo. Então, por exemplo, imagina que eu ligo para o síndico na segunda-feira e tento falar com o síndico. Eu não consegui falar com ele. É óbvio, ele pode estar ocupado. Às vezes, se ele for orgânico, ou seja, morador, ele tem o trabalho dele, ele tem a atividade dele. Aí eu tentei conversar na terça, não consegui. Eu também acho que ele pode estar ocupado. Então, se o síndico tem lá um determinado dia para atender, fica muito mais fácil. Mas imagina que eu ligo para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí eu ligo a semana que vem, aí eu ligo a outra semana e eu passo um mês atrás do síndico e não consigo falar. Eu posso interpretar de repente que ele não está administrando de forma convenientemente o condomínio. Ou seja, o termo é muito aberto. Então, nos pequenos problemas que possam causar, a gente pode interpretar, quando eu digo a gente, é a assembleia, porque tudo isso vai ser levado à assembleia. Pode interpretar que não está havendo uma forma conveniente de administrar o condomínio. E aí, por esses 3 motivos, nós conseguiríamos enquadrar o caso de uma destituição ou não. Doutor, e qual o procedimento para realizar essa destituição do síndico? Quando a gente fala do procedimento, a gente tem que realmente, vamos dizer assim, ser muito focado no procedimento. Por quê? Essa assembleia e o procedimento ela vai ser feito não pelo síndico, que está acostumado no dia a dia, junto com a administradora. A gente tem um rito previsto para uma assembleia como essa. A lei diz o seguinte, que quem pode chamar a assembleia? O síndico ou um quarto dos condôminos. Até fala de que uma pessoa, através de um pedido em juízo, na falta de uma assembleia, mas entrando no item 2 aqui, que é os condôminos chamarem uma assembleia, lá existe uma previsão de que um quarto dos condôminos poderá, através de uma lista, ou seja, um abaixo-assinado, fazer a convocação dessa assembleia. Nós indicamos que esse abaixo-assinado ele já seja o edital. Então eu já tenho que ter um cabeçalho de edital, eu já tenho que ter lá a previsão do artigo 1349, o problema que aconteceu, eu já tenho que imaginar qual vai ser o dia dessa assembleia, o horário, para que todas as pessoas assinem dentro desse mesmo documento, ainda que você venha ter várias páginas, evitando assim listas que serão assinadas em papéis avulsos, separados, porque as pessoas podem alegar no dia de amanhã que assinaram aquele documento, mas não sabiam que era para destituição, trazendo aí uma complicação. Então faz esse documento, colhe um quarto das assinaturas dos condôminos. Após isso, marca-se uma assembleia, vai ter que ter uma pauta específica de destituição de síndico. No momento dessa assembleia de destituição de síndico, nós precisamos ter uma pessoa que vai representar os condôminos, fazer os apontamentos das irregularidades, da forma como vem sendo gerido o condomínio, às vezes não de forma conveniente, ou de repente da falta de prestação de contas. Tem que ser dado ao síndico o direito à ampla defesa e contraditório. É importante que todos os condôminos sejam convocados para essa assembleia, porque a falta da convocação do condômino pode acarretar também uma anulação dessa assembleia. Então os procedimentos da convenção, no mesmo formato em que a gente convoca uma assembleia comum, feita pelo síndico, a gente precisa obedecer esse procedimento quando os condôminos chamam. Feita essa assembleia, existe a opção lá do voto e o julgamento se dá na assembleia. Os condôminos serão, entre aspas, os juízes. E eles vão optar pela destituição ou pela manutenção do cargo e assim continua.
Então é muito importante que se observe os procedimentos para que a gente venha ter uma assembleia que não venha a ser aí um ato irregular e no futuro venha a cair através de uma decisão judicial. Dr. Thiago, obrigado e até a próxima. Até mais, meu amigo. Obrigado.